Você já se sentiu como se estivesse numa longa jornada, aguardando algo grandioso que está lá bem além do horizonte? Se sim, esse vídeo é para você. A gente vai mergulhar no coração dos Salmos para a gente explorar um conceito transformador que é esperar no Senhor. E assim a gente vai encerrar essa nossa maravilhosa jornada, essa série que a gente fez aqui juntos sobre o livro dos Salmos. Mas para a gente começar a terminar essa série, o que significa realmente esperar no Senhor? Esperar no Senhor está longe de ser uma espera inativa. É um ato assim, repleto de confiança, de fé. Uma fé que ela se manifesta em ações muito concretas. Ela não é inerte nessa espera. E no episódio de hoje, nosso último episódio dessa série, a gente vai descobrir como é que essa espera não é apenas sobre ter paciência, mas é um processo de transformação profunda que ocorre dentro de cada um de nós. E assim a gente vai entender como é que esperar no Senhor pode mudar as nossas noites mais sombrias na expectativa de uma manhã radiante que um dia vai chegar, como é prometido pra gente no Salmo 30, verso 5 e também no 143, verso 8. Essa espera de que esses salmos tanto falam, elas fortalecem as nossas vidas, o nosso coração, renova a nossa esperança e traz pra gente paz de espírito, né? Motivando a gente a trabalhar ainda mais arduamente nos campos de missão do Senhor, por assim dizer, porque né, a promessa de uma colheita abundante, de uma recompensa farta, aparece em todas as escrituras como uma garantia. Né? E Deus, de fato, o nosso Senhor, ele é fiel e ele irá cumprir todas essas suas promessas. Então, se você está procurando por inspiração, por motivação para se fortalecer, para renovar a sua fé, a sua esperança, você está no lugar certo. Está preparado para mergulhar nessa jornada de descoberta e de transformação? Então continue nesse vídeo com a gente, porque esse episódio vai além da superfície, trazendo insights, pensamentos poderosos que vão enriquecer a sua caminhada espiritual e motivar você a agir com fé, com confiança. Mas lembre-se, esperar no Senhor nunca nos decepciona e não nos deixa envergonhados. Na verdade, prepara a gente para receber as ricas recompensas que a Bíblia nos promete. Vamos juntos nessa jornada? Não esqueça de deixar o seu like se esse vídeo te edificar de alguma forma, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, aproveita agora e já clica aqui embaixo para se inscrever, tá certo? Como eu já falei, esse é o último episódio de uma série sobre o livro dos Salmos, episódio de número 13, que se chama Espere no Senhor. E como o Salmo, né, a gente tem escolhido um Salmo para cada episódio, para discorrer ali sobre certos agrupamentos temáticos de salmos que a gente foi vendo durante esses 13 episódios. E no dia de hoje nós vamos dar uma olhada no Salmo 27, verso 14, que diz: Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, portanto, nele. Você já parou para pensar por que a Bíblia está sempre dizendo para a gente esperar no Senhor? Parece que essa mensagem, ela aparece por toda parte, conforme você vai lendo e discorrendo sobre a Bíblia. E quando a gente olha nos versos como o de hoje, né, o Salmo 27, verso 14, espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, espere nele. Você já parou para pensar o que de fato está de trás, ali por detrás dessa insistência toda para que a gente possa esperar? Imagine só, você está numa sala escura, buscando ali uma saída, só que a única coisa que você pode fazer é esperar por algum momento onde uma fresta de luz vai aparecer para que você consiga ali ter alguma noção, alguma percepção mínima que seja de onde você está, de como as coisas funcionam, de onde tudo se encaixa. E essa é meio que uma sensação ali como se você estivesse no limbo, como se nada fosse acontecer, como se a espera não fosse dar em nada. Mas esperar no Senhor pode, dependendo da sua postura, parecer assim. Só que o que a gente precisa fazer nesses momentos é reconhecer que por mais que a gente tente por conta própria apressar as coisas, fazer as coisas do nosso jeito, tem coisas que estão além do nosso controle. Por isso a gente precisa admitir que não importa o quanto a gente tente, existem momentos que tudo que a gente pode fazer é confiar nele e esperá-lo. Um camarada chamado Lewis Meads, um cara muito inteligente, uma vez ele disse que esperar é meio que o destino do ser humano. Como criaturas que por si só não podem realizar o que elas esperam, a gente simplesmente espera. Espera no escuro por uma chama que nós não podemos acender.
Nós esperamos ali, cheio de temores, por um final feliz que a gente não pode escrever. Nós esperamos por um ainda não, que muitas vezes se parece com um nunca. Mas por que isso? Porque a espera, ela na verdade molda a nossa fé. O anseio, a esperança transforma e nos gera caráter. Quando a gente espera no Senhor, a gente não está simplesmente ali parado no tempo. O que a gente está fazendo é justamente construindo uma confiança profunda em Deus, reconhecendo que Ele tem um plano maior para as nossas vidas, que Ele é soberano acima de todas as coisas e que muitas vezes nós não conseguimos ver essas coisas acontecendo. Lá em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, Paulo fala pra gente que as aflições do tempo presente, elas não podem sequer ser comparadas com a glória que vai ser revelada para nós um dia. Isso mesmo. Existe uma promessa de algo muito maior, de algo muito melhor vindo na nossa direção, mas é algo que nós só podemos alcançar através da paciente espera e da fé que leva à esperança. Então, quando a Bíblia diz pra gente esperar no Senhor, o que ela está fazendo é ensinando a gente a confiar profundamente nele, a desenvolver uma fé que não vai ficar abalada diante do desconhecido, do incontrolável. Por isso a gente cultiva uma esperança que vai muito além da nossa compreensão das coisas que acontecem no aqui e agora, mas que nós não podemos compreender, nós não podemos controlar. Essa espera, na verdade, ela está fazendo a gente se preparar para alcançar todas as surpresas que Deus tem preparado para nós, no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito. Esperar no Senhor é um ato de fé, é um ato de entrega. É, na verdade, reconhecer que, no fim das contas, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E essa espera, meus amigos, é o que transforma a gente, é o que nos fortalece, nos prepara para as maravilhas que Deus tem reservado para cada um daqueles a quem Ele ama. Lá no Salmo 131, nós somos apresentados a uma metáfora muito poderosa e muito tranquilizante sobre a nossa relação com esse Deus. E a imagem que o Salmo pinta pra gente é de um filho desmamado ao lado da sua mãe. Isso traz pra gente uma compreensão muito profunda sobre a confiança e a paz que nós devemos ter na presença desse Deus. Imagine por um momento essa cena. Um filho que, após o processo ali de desmamar, né, ele finalmente agora não precisa mais do seio da mãe para poder se nutrir. Agora simplesmente o que ele faz é se aproximar da sua mãe para ficar ali aconchegado, serenamente ao seu lado, curtindo o colo da sua mãe. Não tem mais uma ansiedade por alimento, uma inquietação por nutrição. É simplesmente ali uma tranquilidade, uma segurança, uma satisfação de estar na companhia um do outro. E esse salmo ele ensina pra gente que nessa nossa jornada espiritual, é muito essencial a gente chegar a um ponto na nossa relação com Deus onde a nossa alma simplesmente ela se acalma, se aquieta diante desse Deus, assim como o filho desmamado faz com a sua mãe. Simplesmente curtir, desfrutar da companhia desse Deus, sem ter nada para pedir, sem ter nenhuma ansiedade para ser satisfeita, apenas uma relação íntima de amor, de cuidado e de proteção. O salmista diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Eu não me envolvo com coisas grandiosas ou maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, versos 1 e 2. O que essa passagem está fazendo é justamente convidando a gente para uma reflexão. Nós estamos tentando, será, controlar tudo ao nosso redor, preocupados ali em excessivo cuidado com aquilo que está além do nosso alcance, que não é controlável. Ou a gente está aprendendo a confiar em Deus, deixando no colo dele, nas mãos dele as nossas preocupações, reconhecendo que quem está no controle é ele e que na sua presença nós podemos encontrar a verdadeira paz. A espera ativa em Deus não é marcada por inatividade, por ficar ali parado, sem ter noção de como as coisas vão funcionar, mas é na verdade um estado de serenidade, de confiança profunda, de um filho repousando a cabeça no colo da mãe e simplesmente caindo no sono. Isso lembra pra gente que nós não precisamos nos ocupar ansiosamente com as grandes questões, com as coisas maravilhosas demais que a vida coloca diante da gente. Em vez disso, nós somos chamados a repousar, a descansar, na certeza de que Deus está cuidando de nós, Ele está trabalhando nas nossas vidas
de maneiras que muitas vezes a gente não consegue nem compreender, mas ele está lá. Então, assim como o filho desmamado que descansa tranquilamente ao lado da sua mãe, a nossa alma pode encontrar descanso, pode encontrar paz ao lado do nosso Pai. E esse é o grande convite que o Salmo 131 faz. Uma chamada para que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, nós possamos esperar no Senhor com uma confiança serena, infantil, sabendo que na sua presença nós somos seguros, cuidados e profundamente amados. O Salmo 126, mais um nesse grupo de salmos de cuidado, de proteção, de esperança, é uma verdadeira joia que revela pra gente como é o coração da esperança, a essência da fé do povo de Deus. O salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse povo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Salmo 126, 1 a 3. Essas palavras tão regozijantes, tão belas ali, elas não estão simplesmente retratando um passado de libertação, lá de histórias que a gente ouviu, elas estão ecoando um futuro de restauração e renovação, quase que uma promessa de como as coisas serão. E aqui que está a beleza desse salmo. Ele, na verdade, o que está fazendo é conectar o ato de semear, né, de plantar, que muitas vezes é feito ali com lágrimas, com esforço, com suor, com a alegria da colheita, do resultado final. Ele diz: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, volta sem dúvida com alegria, trazendo consigo o seu resultado final. Isso é muito rico e é uma visão assim, que com certeza para o povo fazia muito mais sentido, porque eles eram uma sociedade agrícola, mas é uma imagem que ainda faz sentido para nós, porque ela reflete a nossa jornada humana. Se você pega isso como uma metáfora, você vai perceber que todos os momentos de dor e sofrimento na nossa vida são intercalados com tempos de alegria, de celebração de resultados positivos. Mas o que torna esses versículos tão especiais é justamente a promessa implícita de Deus de transformação. A realidade de um mundo antigo, semeado ali em tristeza e temor, mas que na verdade está destinado a ser transformada em um novo mundo. Um novo mundo que será colhido com alegria, com triunfo. E essa esperança, ela não é simplesmente uma lembrança daquilo que Deus fez lá no passado, mas é uma promessa daquilo que Ele vai com certeza fazer no futuro. Então o que isso significa para nós hoje, no fim das contas? Significa que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando as nossas ações parecem ser apenas pequenas sementinhas plantadas em meio às lágrimas, existe uma promessa de alegria à nossa frente. Lembrando para a gente que, embora nós possamos não ver imediatamente os frutos do nosso trabalho, existe uma colheita prometida se nós perseverarmos nessa espera. Esse salmo ele convida a gente a ver as coisas muito além do presente, do aqui e do agora, tendo fé na promessa de Deus de que o nosso trabalho, de que as nossas orações e até mesmo as lágrimas que nós derramamos não são em vão. É um lembrete poderoso de que no reino de Deus, até mesmo os atos mais pequenos e aparentemente mais insignificantes são importantes e todos têm um propósito no seu plano de redenção. Tudo isso, claro, encoraja a gente a continuar semeando, continuar participando dessa atividade no seu reino, mesmo quando as nossas lágrimas acabam turvando a nossa visão, né? É tão doloroso, doloroso ali, é tanto sofrimento, mas ainda assim a promessa de Deus é de que nós vamos colher com alegria. Portanto, mesmo que hoje você esteja andando e chorando, como o salmista diz, carregando ali a sua preciosa semente, suando debaixo do sol na hora da plantação, lembre-se da promessa do Salmo 126. O Deus que restaurou a sorte de Sião, que trouxe o seu povo de volta para casa e transformou o choro em alegria, é o mesmo Deus que está ao seu lado e à sua disposição hoje. E a promessa de colher com alegria não é apenas para o povo de Deus lá no passado, mas ela serve também para nós, hoje e sempre. Seguindo aqui para o Salmo 92, conhecido como o Cântico para o Dia de Sábado, a gente enxerga aqui preciosas reflexões sobre como o dia sagrado, né, o Shabá, sábado, ele é uma invenção de Deus, ele muito especial, muito abençoada, porque revela para a gente assim todo o cuidado que Deus tem
Nesses momentos onde a espera é feita para nos ensinar, para valorizarmos cada fase da nossa vida, inclusive a própria velhice, né, o ocaso da nossa vida, mas ele usa ali essa figura do sábado como esse momento onde nós esperamos em Deus. Ele diz: é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. São os dois primeiros versos do Salmo 92. É interessante que essas linhas iniciais lembram pra gente que cada sábado, cada momento ali de encontro com Deus é uma oportunidade para a gente refletir justamente sobre as grandes maravilhas que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Porque quando nós paramos para nos concentrarmos naquilo que Deus tem feito, para lembrarmos, a gente acaba ali reconhecendo que quando olhamos para os outros 6 dias da semana, a gente constatou que Ele estava ali o tempo todo do nosso lado, fazendo a sua presença sendo sentida, cuidando de cada um de nós. Por isso que para o salmista, para o povo de Israel, isso pode ser para nós também. A celebração ali do Shabá, do sábado, não é apenas um momento de descanso físico, né, de tirar um cochilo, mas é também um tempo para a gente renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, esperando pacientemente pelas suas promessas. Né? Nós não precisamos estar num lugar físico para sentir a presença de Deus, porque Ele vem nos encontrar no próprio tempo e nele nós temos esse descanso, essa pausa das nossas agruras, dificuldades, nosso sofrimento, né? Então, o sábado ele é um lembrete semanal de que, apesar das adversidades, Deus continua trabalhando no nosso favor, ensinando a gente a esperar, não com inquietação, com ansiedade, mas com esperança, com alegria. O Salmo 92, ele também aborda a beleza da velhice, do fim da vida, quando vivida na presença de Deus. O salmista, mais uma vez, relata que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, e florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão vistosos, verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, versos 12 a 15. Esses versículos, eles ensinam pra gente a encarar a velhice, né? O ocaso da vida, não como uma fase ali de declínio, de finalidade, enfim, de desespero, porque é a linha final, mas é um tempo de contínua produção de frutos espirituais, demonstrando a fidelidade de Deus até aqui e a justiça dele na nossa vida. Então, quando a gente junta isso com a ideia do sábado, nós somos convidados a uma reflexão muito mais profunda sobre a realidade do próprio tempo e das nossas próprias vidas. Porque esse sábado encoraja a gente a olhar para trás, para as nossas memórias, para o tempo que nós vivemos, para vermos como nós fomos sustentados pela graça divina, para vivermos o presente com a gratidão do que ele fez no passado e a esperança de que ele fará isso no futuro. E esse dia sagrado lembra pra gente que, independentemente da fase da nossa vida, a fase, o momento em que nós nos encontramos, nós podemos e devemos florescer, produzindo frutos de justiça que refletem a bondade e o amor de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Por isso que, nesse contexto, o Salmo 92 ele não é apenas um ódio, um cântico ao Shabá, mas ele é um convite para vivermos cada dia sobre essa perspectiva divina, reconhecendo que cada momento, seja na juventude, na velhice, é uma oportunidade para glorificar a Deus e testemunhar sobre o seu amor, sobre a sua fidelidade. É um chamado para a gente apreciar a beleza da espera, confiando que no tempo de Deus todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a esse Deus. O que a gente tem visto, né, no decorrer desse estudo é que os salmos aparecem o tempo todo essas imagens de metáforas da natureza, dos eventos físicos, enfim, do sol, da lua, das coisas criadas em termos gerais, das belezas que Deus preparou. E uma coisa que aparece muito forte é o fenômeno do anoitecer e do amanhecer, né? Ele é frequentemente usado ali para simbolizar o tempo passando e como Deus ele vai agir na passagem desse tempo, especialmente no contexto da redenção que Deus está preparando para o seu povo. E esse símbolo, né, de que uma manhã vai surgir, ou seja, aquilo que ficou para trás vai ficar no escuro, vai ter passado e uma nova manhã vai surgir. O sol vai trazer a renovação das esperanças. Isso é um símbolo muito poderoso que transmite para a gente a promessa desse novo começo. Após a escuridão da noite, a gente vê a renovação de todas as coisas. O salmista diz: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz,
Pela manhã eu te apresentarei a minha oração e aguardarei com esperança. Esse versículo, junto com outros, como o Salmo 35, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, são salmos que destacam a confiança na fidelidade de Deus, que nunca nos abandona, né? Deus, ele é o nosso Salvador, mesmo nos momentos mais sombrios e incertos da nossa vida. A noite, muitas vezes, simboliza desespero, a angústia, mas o sol vem pela manhã e transforma toda essa escuridão em alegria, em redenção, em renovação, né? Como evidenciam para a gente os Salmos 49, 14, 59, 16, 92, verso 2. Essa imagem ela é reforçada aqui no Salmo 119, 147, onde o salmista ele procura Deus desde o amanhecer, simbolizando justamente esse desejo ardente de, nesse novo começo, começar tudo na presença e na intervenção divina. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, que usa outros tipos de figuras, né? Jesus mesmo vai ecoar esse tema, onde ele é apresentado ali como o astro da manhã, né? Como aquela primeiro raio de luz ali que aparece no dia. E Pedro, né, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 19, também lá em Apocalipse 22, verso 16, apontam justamente para essa promessa final de redenção e de restauração, utilizando essa figura do amanhecer, mas na verdade é o próprio Cristo que é essa luz do amanhecer, né? Então eles usam ali a questão da ressurreição de Jesus ao amanhecer, como é relatado, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, como justamente o cumprimento supremo dessa esperança que essas metáforas indicam, né? A luz triunfou sobre a escuridão, né? A escuridão do pecado e da morte foram vencidos pela luz da vida, pela luz. E o Evangelho de João mesmo começa assim, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Então tudo que é mal, de pecado, de morte, nas trevas, fica para trás e é totalmente extinguido por essa luz de esperança, de amor, de redenção. Então essa metáfora do amanhecer que os Salmos e também o Novo Testamento vai usar, não é simplesmente uma promessa de alívio após as dificuldades, né? Eu estou passando por uma crise aqui, uma dificuldade, mas as coisas vão ficar bem. É também isso, mas é um lembrete constante de que Deus ele é fiel e nós podemos ter certeza da redenção final e definitiva de todas as coisas. No momento de espera, de incerteza, onde tudo parece perdido e escuro, essa imagem encoraja a gente a nos mantermos fiéis a Ele, sabendo que após a noite escura da alma virá a alegria da manhã prometida por Deus. E esse é um convite para a gente viver na expectativa dessa manhã gloriosa, aquela manhã que trará luz em definitivo sobre todas as trevas que esse mundo de pecado já cultivaram. Por isso a gente pode confiar que não importa o quão longa ou escura possa parecer essa noite, o amanhecer da graça de Deus sempre vai romper, trazendo consigo uma nova criação livre de dor, sofrimento e morte, e um dia, pela sua graça, de uma vez por todas. Então, para a gente concluir, o que nós podemos tirar de tudo isso? Esperar não é apenas um teste de paciência. É sim a manifestação mais profunda de um trabalho mais árduo que a esperança faz na nossa vida. Pode até parecer meio paradoxal, meio conflituoso, né? Afinal, como é que algo tão passivo quanto esperar pode, na verdade, ser considerado um trabalho árduo? Só que aqui é que está o coração de toda a questão. O que Deus faz em nós, enquanto a gente está esperando nele, é tão importante quanto aquilo pelo qual nós estamos esperando. E esse é o verdadeiro tesouro da espera. O que eu estou dizendo com isso? Quando nós falamos em esperar no Senhor, a gente não está falando de ficar ocioso. A gente está falando de uma espera que é carregada de uma fé ativa, uma confiança paciente, que entende que Deus sabe o que Ele está fazendo, mesmo quando a gente não consegue ver ou entender os seus planos. E esse é um processo que vai moldando a gente. Então, a gente não está ocioso, tem algo acontecendo dentro de nós. Nós estamos sendo refinados, transformados naquilo que Deus deseja que nós sejamos finalmente. Aquilo que Ele nos criou para sermos desde o Éden. E esse processo de espera é essencial para o nosso crescimento espiritual. É nesse período que nós aprendemos a confiar em Deus, não apenas para o que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é de fato. A espera, ela ensina a gente a depender menos das nossas próprias forças e mais da soberania de Deus. Por isso a gente aprende a ter humildade, a ter paciência e o mais importante de tudo, manter a nossa esperança firme e ancorada em Deus mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Portanto, quando nós encontramos, né, a gente se encontra ali num período
de espera, seja esperando ali uma resposta de alguma oração, ou alguma orientação, uma direção, ou por qualquer promessa de Deus, o que a gente está fazendo é sendo convidados a exercer a mais pura forma de fé. A gente está sendo chamado a crer que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Estamos aprendendo que a espera não é um intervalo inútil, mas é um espaço sagrado onde a nossa fé ela é purificada, burilada, transformada, renovada e a nossa esperança é fortalecida. E aí, quando menos se esperar, as trevas abrirão caminho para a luz que brilhará sobre todas as coisas, trazendo a redenção definitiva. Eu espero que você tenha curtido muito esse trimestre, essa temporada, essa série sobre o livro dos Salmos. Claro que a gente de forma alguma esgotou, né? É sempre pincelamentos ali de pedaços aqui e ali de alguns salmos escolhidos a dedo, mas o livro de Salmos é magnífico com seus 150 salmos, cada um com suas reflexões, com suas imagens belas. Estude, leia esses salmos mais uma vez e você vai cada vez mais tirar reflexões novas, tirar a renovação dessa sua esperança. E quando você estiver esperando, quando as coisas parecerem escuras, volte aos Salmos e aprenda com essas imagens de que Deus está o tempo todo trabalhando para a nossa redenção. Tá certo? Foi um prazer estar com você durante essa série. A gente encerra ela aqui, né, com muito conteúdo ainda para aprendermos sobre os Salmos, mas a série se encerra aqui. E na próxima semana a gente vai se encontrar novamente aqui nesse canal para estudarmos sobre o grande conflito, um tema espetacular, um tema muito interessante, muito profundo e que ajuda a gente a enxergar a realidade das coisas de uma forma muito interessante, tá certo? Então eu espero você na semana que vem para a gente começar a série O Grande Conflito, conflito dos séculos entre Deus e o inimigo, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas e assim por diante. Vai ser muito legal passar mais um trimestre, mais 3 meses, mais 13 episódios com você nessa nova série que vai começar, tá certo? Até a semana que vem. Não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para alguém e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!